Temos aprendido como as narrativas bíblicas funcionam e descobrimos que as histórias bíblicas têm semelhanças com outras histórias. As histórias bíblicas têm personagens, cenário e um enredo. E essas são as ferramentas básicas que um autor usa para nos ajudar a ver o significado e a importância dos eventos. Agora chegou a hora de aprender sobre uma última ferramenta que unirá todos esses elementos. Como identificar padrões de enredo na narrativa bíblica. O que você quer dizer com padrões de enredo? Bom, os autores bíblicos juntaram todos esses elementos, personagem, cenário e enredo, para criar uma série de padrões repetitivos que entrelaçam as histórias e as ligam umas às outras. Quando notamos esses padrões, vemos como ao longo de toda a Bíblia diversas histórias foram coordenadas para enfatizar alguns temas-chave. Ah, isso é interessante, mas como podemos encontrar esses padrões bíblicos? Bom, os autores bíblicos fazem isso sutilmente. A melhor maneira de descobrir é ver como eles inserem palavras-chave e imagens que ligam as histórias. Veja, por exemplo, um dos principais temas da Bíblia, a complexa e trágica condição humana. Certo. Vamos começar no início, quando Deus está criando um mundo muito bom. Certo, o texto diz 7 vezes, Deus viu que era bom. Então é claro que essas palavras são importantes. Agora veja, Deus escolhe 2 personagens chamados de ser humano e vida para governarem este mundo em nome dele. E diz que tudo é bom para eles comerem. Com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, os humanos duvidam de Deus. E em Gênesis está escrito que eles veem que é bom ter esse conhecimento. Depois lemos que eles desejam se tornar sábios. E finalmente, eles pegam aquilo que desejam. E é aí que tudo desmorona. Essa é a história sobre a condição humana. E por si só, essa já é uma história poderosa. Mas os autores bíblicos não param por aí. Essa história indica um padrão. E acontece de novo, com Abraão e Sara. Deus leva o casal para a terra prometida e promete um filho. Mas eles não confiam em Deus. Eles ficam impacientes e a história se repete. Eles veem a escrava egípcia, eles pegam ela e fazem o que é bom aos seus próprios olhos. Entendeu? É, as histórias são parecidas. Então chegamos a Arão no Monte Sinai. E lemos que ele vê e depois pega o ouro dos israelitas para fazer o bezerro de ouro. Ou então a história de Acã, que vê o ouro dos cananeus. Ele deseja o ouro e pega para si. Esse padrão nos mostra como a tentação de uma pessoa pode criar sofrimento para muitas outras. Exatamente. É como a história de Saul, onde lemos que os israelitas o veem, desejam seu reinado e o pegam para ser seu rei, para poderem ser como todas as outras nações. E o reinado de Saul leva à destruição dos israelitas. Temos também a história de Davi. Ele vê e deseja Batseba, pega ela para si e depois mata o seu marido. E então a família de Davi começa a se destruir. Você vê que é um único tema repetido várias vezes. Todas essas histórias mostram o padrão da tentação. O que é muito deprimente. Mas a repetição cria uma expectativa. Talvez alguém virá para quebrar o padrão. É por isso que as histórias de Jesus foram projetadas para levar os padrões até seu clímax. Sério? Sim, por exemplo, o que Jesus diz quando está perante sua maior tentação? Evitar a sua morte na cruz. Ah, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o padrão muda. E temos uma pessoa que resiste à tentação e o seu sofrimento dá vida a muitos. Super legal, pode mostrar mais? Claro, que tal um grande? Como Deus conduz a humanidade desde águas caóticas até um novo mundo. Começa na página 1, quando Deus separa essas águas escuras e caóticas. É, a terra seca surge como um lar para que os humanos floresçam. O padrão aparece novamente com as águas caóticas do dilúvio. Deus salva o seu remanescente, Noé e sua família, através das águas, para que eles possam pisar em terra seca e se tornar a humanidade versão 2.0. Essa narrativa básica lembra alguma coisa? Claro, a famosa história do Êxodo. Sim, exatamente. Ela conta como Deus salva do Egito seu povo escolhido, guiando-os através das águas até terra seca. Enquanto o faraó e seu exército são destruídos. O padrão se repete mais tarde com Josué e os israelitas. Eles atravessam as águas do Jordão e entram na terra prometida. Agora você pode ver como os autores bíblicos que vieram depois vão usar esse mesmo padrão em outras histórias. Como, por exemplo, Isaías. Ele tinha esperança de um novo êxodo, onde um novo rei conduziria o povo de Deus a uma nova criação. E nessa repetição, as nações se tornam as águas caóticas. Ah, então quando nós juntamos todos esses padrões, nós chegamos a Jesus. Sim, note como todos os evangelhos dão destaque à história de Jesus indo ao Rio Jordão. Ele entra nas águas e depois sai delas. Seu batismo. E é nesse momento que Deus anuncia que Jesus é seu filho que salvará o mundo do caos da nossa maldade e violência, passando pela morte e saindo vivo. E é por isso que o batismo se tornou tão importante para os seguidores de Jesus. Ele está se referindo à participação nesse padrão antigo, passar pelas águas da morte e seguir Jesus até a nova criação.
Parece que esses padrões de enredo são realmente importantes. Sim, na verdade, eles são a maneira principal pela qual os autores bíblicos unificaram todas essas histórias. E todo padrão desenvolve um tema central ao longo de toda a história bíblica, que leva a Jesus. Ótimo. Isso é narrativa bíblica, que constitui mais de 40% da Bíblia. Outros 30% são feitos de poesia antiga. E nos próximos vídeos, vamos explorar como ler essa poesia antiga.